Eu vou começar fazendo uma pergunta que eu sempre faço. Como que é a tua história com Deus no sentido de se converter? Você já nasceu num lar cristão? Você é egresso de outra religião? Como que é a sua história com Deus? Como é que começa? Essa é uma pergunta que mexe com o meu coração, porque eu dou o meu testemunho. Eu sempre tive uma sede de Deus muito aguçada desde a mais tenra idade, pastor. E se eu posso aqui, sem nenhuma demagogia, sem nenhum melodrama dizer aqui, o meu lar, em termos emocionais, era uma pocilga emocional. Em todo sentido que você pode imaginar. Problemas familiares terríveis, violência doméstica, violência verbal, crise existencial, brigas, aquela coisa toda. E eu me lembro, é interessante porque esse sonho está comigo até hoje, e eu tive esse sonho antes de ir para a escola, então eu estou falando de algo por volta dos 4, 5 anos de idade. Eu me lembro que eu estava numa casa velha, e eu comecei a ouvir barulhos de pedras caindo. No sonho? No sonho. E eu assustado com aquilo, e eu saía, e uma mulher falava assim, calma, não fique com medo, é Deus que está voltando. E eu olhava pela janela da casa, e eu via a silhueta de um velho, assim, com barba, regendo as nuvens. E ela falava, Deus está voltando. E aquilo ficava na minha cabeça. E então eu falei, eu quero conhecer Deus. Só que a família era, como eu poderia dizer, católico de IBGE. E tinha muito sincretismo em casa. Ninguém ia pra igreja, mas... Ninguém ia pra igreja, e minha mãe, ao mesmo tempo que ela ouvia o missionário Davi Miranda na rádio a Voz da Libertação, ela ia para o outro missionário que tinha no centro da cidade de Belo Horizonte, mas ela também incorporava no Centro Espírita. E eu vi o Pai Neto mandando colocar o copo d'água em cima do rádio. Exatamente, aquela mistura toda. E eles contavam que quando eu era criança, que eu fui salvo por causa que a Santa Vó Rosa me curou, porque me levaram uma senhora lá... Caramba, tinha até a igreja da Santa Vó Rosa no meio do esquema. Tinha tudo. E tudo que você pode imaginar. E eu lembro, passe, esse negócio que meu pai mexia com o espiritismo. Mas aquilo não... Até que uma senhora, tia de consideração, falou assim, olha, vocês têm que criar um menino numa religião. Deixa eu levá-lo para a igreja católica. Então eu fui, desde pequeno, com os filhos dela para missa. Levado para missa. Para missa. E eu apaixonei, falei, é aqui que eu quero. E fiquei aquela sede com Deus, aí eu fiz o catecismo, dei aula de catecismo, sempre participando na igreja, até que um dia eu conheci a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu vou falar uma coisa que talvez vai surpreendê-los. Eu não aprecio muito dizer que eu me converti quando me tornei adventista. Por quê? Porque na minha fase católica, eu já amava a Deus. Eu não tinha a doutrina adventista, mas eu tinha um profundo amor por Deus e por tudo que eu podia conhecer dele. Ele era o meu salvador, Jesus, mesmo quando eu rezava a Ave Maria, que hoje eu reconheço teologicamente que não é isto, mas naquela época eu fazia com uma sinceridade, eu sentia Deus no meu coração. A única coisa que eu não tinha é a ideia teológica dele que eu vim ter posteriormente. E depois eu me tornei adventista, foi outra dificuldade, 12 para 13 anos. Eu fui expulso de casa, meus pais não aceitaram. Apenas um parênteses, porque a história seria tão longa que a gente ficaria o programa todo só contando a minha biografia aqui. O meu pai, uma das vezes que eu fui pedir ajuda para ele, para ir para o seminário, fazer teologia, ele falou assim, não, em Belo Horizonte eu pago qualquer curso para você. Aí na Bahia, seminário de crente, não. Não quero filho de crente. Vocês são de BH. De BH. E ele falou assim, olha, e que os crentes e os pastores te sustentem. Porque daqui do meu bolso, bateu a mão, não sai mais nada. Só um upload no tempo aí, depois eu volto de novo. O meu pai faleceu de câncer e eu pude cuidar dele no final dos dias dele, em Belo Horizonte. E no dia do funeral dele, me chamou a atenção que havia uns 4 ou 5 pastores adventistas, mais vários irmãos adventistas, e de família mesmo, estávamos eu, o meu tio, uma sobrinha que eu conheci naquele dia, porque eu tenho uma irmã por parte de pai, que eu só vi uma vez. E eu vi todo mundo ali me apoiando. E o que é curioso, eu não falava para ninguém da igreja adventista que eu estava indo a Belo Horizonte, porque eu ia para ver o meu pai. E se eu fosse lá, vem visitar a igreja, vem pregar aqui, então eu ia meio anônimo. No dia que meu pai morreu, praticamente ninguém ficou sabendo. Você tava lá. E mesmo assim, houve essa quantidade. 2 coroas de flores, uma do NASP, onde eu dou aula, que mandaram coroa de flores, uma da igreja adventista local. E eu olhei pro caixão... Mas seu pai morreu crente? Não. O que eu posso dizer é o seguinte, emocionalmente eu me acertei com ele, preguei para ele o máximo que eu pude e deixo agora o julgamento com Deus.
Mas para você ali, ele não se manifestou não, decidido. Não. Só falava com ele do amor de Jesus, para ele aceitar Jesus. Isso eu falei várias vezes. Mas naquele dia do funeral ali, não teve como não vir à memória aquela cena de anos atrás. E eu, baixinho, olhei para o caixão e falei assim: pai, o senhor falou que os crentes e os pastores te sustentem. Eles sustentaram. Porque até o reencontro que eu tive com ele, pasmem, foi através de um programa da TV Globo, quando eu fui, acho que a segunda ou terceira vez no Jô Soares, e alguém estava assistindo e falou: Wilson, seu filho está na TV. Aí que ele ligou para a Globo deu o telefone do NASP, na época não tinha celular assim à vontade, entrou em contato comigo. A minha mãe já morreu também há muitos anos, ela também tinha muitos problemas, e eu sei que Deus me conduziu, e até hoje eu nutro um amor muito grande por Deus, e eu falo que o meu processo de conversão é diário. Todos os dias eu estou entregando novamente a minha vida a Jesus. Não estou passando fisicamente pelas águas, mas estou espiritualmente... É como se eu estivesse todos os dias sendo batizado, entende? É como se todo dia fosse o dia da minha entrega. Todo dia fosse o dia da minha entrega. O meu batismo nas águas, eu estou me referindo ao batismo por imersão, como é a minha visão bíblica, eu entendo como se fosse o meu casamento com Jesus. Você sabe, você casado, tem a sua esposa, eu tenho a minha esposa. Você não amou a sua esposa, nem se tornou comprometido com ela no dia do casamento. Não. O casamento foi apenas uma materialização, um testemunho externo de algo que já antecipava. Que já estava no coração. Exatamente. Na minha opinião, o batismo também é apenas a materialização, o compromisso, a visibilidade diante dos homens de algo que antecede a data do batismo. Legal. Rodrigo, tem várias perguntas aqui que a produção separou para você, para eu fazer para você. E uma delas é: por que arqueologia, cara? Como é que você foi, quando você foi embora da sua casa para estudar, você não estava pensando em arqueologia, imagino. Não. Você estava pensando em teologia, conhecer a Bíblia e tal, tudo mais. Por que arqueologia? Essa é uma boa pergunta, porque no currículo da Faculdade de Teologia, hoje tem a matéria de arqueologia bíblica. Antigamente não tinha. Antigamente não tinha. Então eu não tive isso. A gente ouvia falar de arqueologia bíblica, mas era um negócio tão distante como falar assim, arqueologia do ET. O que a gente tinha para viver aqui era o Randall Price, né? O Randall Price. Não, eu sou antes do Randall Price. A Pedras que Clamam, o livro dele, veio depois. Eu formei em teologia em 1992. Ele nem tinha escrito esse livro ainda, né? Não, eu acho que ele tinha escrito, mas não estava em português. Não, eu acho que mesmo eu tenho inglês em casa, a primeira edição acho que foi depois disso. Será que é antes de 92? Foi depois de 92. Enfim, foi depois, eu acho. Mas o que a gente tinha aqui era pouco material mais sobre aquele Merrill, que tinha a arqueologia do Antigo Testamento, da antiga Juerp. Acho que era da Juerp. Tinha o História e Geografia Bíblica que também tangenciava sobre isso. Aliás, um abraço pro Luciano, que deve estar ouvindo a gente. Mas é coisa antiga, né? E mais nada. Na Igreja Adventista tinha uma apostila do Dr. Júlio Schwantz, que era arqueólogo, mas também uma introdução. Mas por que você foi... Aí foi interessante, porque eu fiz a graduação, depois eu fiz o mestrado, o doutorado. Quando eu estava fazendo o doutorado em Novo Testamento, grego do Novo Testamento, no doutorado você sabe que você tem uma área de concentração que a gente chama de Major e Minor. A Major, você é doutor em Novo Testamento em cartas de Paulo. Isso, com especialização nisso aqui e tal, já era. Mas tem uma área menor. Eu também peguei aí literatura joanina. Né? Por exemplo. Aí eu resolvi fazer o Minor Arqueologia Bíblica. Com que objetivo? Eu queria pelo menos uma vez ir a Israel. Pelo menos uma vez. Eu vou juntar o útil com o agradável. Claro. Vou lá, escavei. Quando eu cheguei lá, eu falei... Que ano você foi lá a primeira vez? Foi em 1998. Aí eu apaixonei com a coisa. Falei, meu pai, dá para fazer um casamento entre arqueologia e Bíblia maior do que a gente imaginava. Eu vou até falar uma coisa aqui que eu estou desenvolvendo agora, se você me permite. Aí eu voltei com a arqueologia na cabeça. Aí eu fui fazer um pós-doutorado na Universidade de Andrews, nos Estados Unidos, em arqueologia bíblica. Aí teve E lá já tinha, então... Já tinha. Os Estados Unidos tem, como você falou, né? O Randall Price chegou pra gente, mas lá na América ele é mais um. Tinha vários, né? Aí, Alan Billard, por exemplo, formidável. Exatamente. Tem muito lá. Tem muitos. Aí lá na Andrews, que é uma universidade adventista, eles têm sítio de escavação na Jordânia, tem sítio de escavação em Chipre. Agora a gente vai escavar em Laquis, agora em julho. E a Igreja Adventista tem muito essa pegada da arqueologia, a Igreja Adventista americana.
tem o centro lá de estudos. Eu falei, gente, é isso aqui que eu quero. Aí você foi para lá estudar. Fui para lá. Aí eu fiz uma